E aí galera, beleza? Eu sou o Rogério Fernandes, professor de Biologia, e vamos entrar no mundo dos bichinhos da floresta, dos animais, a zoologia, também chamado de reino Metazoa. Ok, então o reino dos animais, a zoologia, ela está compreendida em 9 filos, show de bola, e esses 9 filos compreendem uma diversidade muito grande de seres, mas todos eles em comum têm o quê? A capacidade ou as características de serem compostos de células eucarióticas, de serem pluricelulares, show de bola, e serem heterotróficos ou heterótrofos. O que significa essa característica aqui, né? Significa que, ao contrário de plantas e bactérias que podem fazer fotossíntese ou quimiossíntese, os animais não têm essa capacidade de produzir a sua própria energia. Ou seja, eles têm que buscar energia de um outro ser que as tenha, né? Através da alimentação. Legal isso, né? Ou não, talvez, sei lá. E quais são, então, os 9 filos animais? Os 9 filos animais são esses aqui que estão na lista. É bom e importante que a gente saiba, obviamente, exemplos clássicos de cada um deles, né? Começando pelos poríferos, que são os mais primitivos de todos. Exemplo, esponjas. O Bob Esponja está aqui, galera. Esponjas, perfeito. Qual é a característica mais importante aqui, né? Importante saber que os poríferos, eles não formam tecidos, eles são chamados também de parazoários. Tá? A gente vai ver genericamente algumas características deles para vocês entenderem o porquê dessa sequência, tá, pessoal? Então eles não formam tecidos, são chamados de parazoários. A partir dos quinidários, todos eles formam tecidos, são chamados de euzoários, tá, pessoal? E aí quem são os quinidários, né? Exemplo de quinidários. A famosa mãe d'água, a medusa. Mas aqui nós também encontramos as hidras e os corais. Eu vou até colocar aqui essa palavra, os corais, porque muitas pessoas pensam que os recifes de corais são poríferos, quando na verdade eles são quinidários, tá, pessoal? A característica mais marcante desse grupo talvez seja o corpo gelatinoso deles, né? Mas embriologicamente falando, eles já formam um embrião ainda bem primitivo, tá? E esse embrião é apenas com 2 folhetos embrionários, ou seja, vai inverter a palavra aqui, eles são consegui corrigir, diblásticos. Diblásticos, 2 folhetos embrionários apenas. Animais muito simples e rudimentares. Depois nós temos os plateumintos. Vários exemplos de plateumintos, que são os vermes achatados. O clássico eu vou colocar aqui para vocês, a tênia. Tênia, que causa teníase, popularmente conhecida como solitária. Aqui a gente tem também outros exemplos, como por exemplo a planária, tá, pessoal? Mas a característica evolutiva que nós encontramos aqui é que eles agora possuem 3 folhetos embrionários. Eles são triblásticos, ok? Apesar de serem triblásticos, tá, queridos, eles ainda são acelomados. Eles ainda não possuem folheto, aquela cavidade dentro dos folhetos, né, que vai dar origem ao celoma. Então eles são acelomados. Mas dentro do critério dessa lógica evolutiva, né, já vem os nematódios aqui, os nemateumintos. Exemplo clássico, lombriga. A lombriga, né? Quem é que nunca teve uma lombriga? Levanta o braço. Muito bem. A lombriga é um exemplo de um nemateuminto, que é um verme cilíndrico. Plateumintos são vermes achatados, nemateumintos são vermes cilíndricos, tá? O exemplo é a lombriga. Mas aqui eles já são triblásticos, eu vou apenas abreviar, tá, pessoal? Eles são triblásticos e aqui começa a se formar um pseudoceloma. Um pseudoceloma. O que já agrega um grau de complexidade maior ao corpo desses animais. E quando, obviamente, a gente for ver mais especificamente cada um dos filos, eu vou explicar para vocês, tá, pessoal? Moluscos, animais de corpo mole, a maioria deles tem concha, os bivalves, os gastrópodos, os cefalópodos, né? Aqui nos moluscos, o que nós já temos? Nós já temos um animal, exemplo, inúmeros são os exemplos, tá, pessoal? Vou colocar aqui lula. Por que eu escolhi a lula? Porque a palavra é mais curta mesmo, tá? Então, a lula, o polvo, tem os mexilhões, as ostras, né, que produzem a pérola, nós temos inúmeros exemplos. Mas todos eles agora, bom, a partir de plateumintos, todos eles são triblásticos. Eu acredito que a gente consiga realmente entender essa lógica, né? Mas os moluscos, além de triblásticos, eu vou repetir a palavra aqui, eles são triblásticos abreviadamente, tá? Eles são triblásticos e, finalmente, aqui um celoma real. Um celoma
verdadeiro. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o celoma verdadeiro, tá, pessoal? Alguns livros ou alguns professores ainda colocam eucelomados, tá? Então eles são celomados. E isso agrega um grau de complexidade muito importante para o corpo deles. Várias estruturas, sistemas, eles aparecem, surgem com muita força, com muito poder, tá? Anelídeos, animais com um corpo dividido em anéis ou metâmeros. Pessoal, metamerização é sim uma característica que surge aqui. Exemplo clássico, pessoal, minhoca. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou, não dou. Muito bem. O que nós temos aqui como uma novidade evolutiva? Vamos colocar aqui os metâmeros. Essa metamerização, essa segmentação corporal, metameros, ela é muito importante e é, sim, um passo evolutivo importante, tá? Agrega mais mobilidade, mais força, mais economia. Foi um surgimento bem importante aqui no reino dos animais, tá? Depois essa metamerização começou a se comprimir. Esses metâmeros que eram visíveis da parte de fora começaram a sofrer uma compressão interna, tá? E aí nós temos os artrópodos. Os artrópodos são aqueles animais que têm apêndices locomotores articulados. A articulação motor é muito importante. Aí, além de ser o filo com maior representatividade, representantes. Nós temos aqui os insetos, nós temos aqui os aracnídeos, nós temos aqui os crustáceos, nós temos aqui os miriápodos, né, quilópodos e diplópodos, nós temos uma maior... Certamente aqui nos artrópodos nós temos a maior diversidade e o maior número absoluto de animais na face da Terra. E outra, os artrópodos ocupam todos os ambientes. É o subsolo, é o solo, é o ar, é a água, e água marinha e água doce, ou seja, todos os ambientes estão representados aqui dentro desse filo dos artrópodos, tá? Equinodermas. O que a gente pode falar sobre os equinodermas, né, pessoal? Se não, uma característica muito... Vamos colocar o exemplo. Estrelas do mar. O mar. As estrelas do mar são representantes, mas o grande destaque em termos evolutivo aqui, ó, peguei a cor errada, é certamente o blastóporo, lá do desenvolvimento embrionário, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. O blastóporo dar origem ao ânus. Então, todos esses animais aqui, pessoal, vou puxar um pouquinho do lado aqui, sobrou espaço. Temos espaço, subir um pouquinho mais aqui, beleza. Todos esses animais aqui que nós tínhamos visto anteriormente, até os artrópodos, o blastóporo dava origem à boca, mas aqui em equinodermos e cordados dá origem ao ânus, tá, pessoal? E isso faz com que os equinodermas saltem na frente de toda essa lista aqui, apesar de num primeiro momento nós pensarmos que estrelas do mar, lírios do mar, pepinos do mar, ouriços do mar, enfim, todos esses animais sejam bem mais primitivos do que, por exemplo, uma abelha que forma sociedades, que tem óleos compostos, que blá 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 blá. Os equinodermas, eles são mais evoluídos que os artrópodos por esse critério aqui. Então, eles são deuterostômios ou deuterostomados, tá, pessoal? Essa característica aqui do blastóporo, lá da fase embrionária, original o ânus, certamente faz com que os equinodermas fiquem junto dos cordados, que somos quem? Somos nós, né, pessoal? Que também somos deuterostômios. Nós também temos nosso ânus originário do blastóporo no nosso tubo digestivo, e aí eu acho que é desnecessário ficar citando exemplos, né, mas eu vou colocar aqui um exemplo bem bacana. O homem, no sentido de, obviamente, humanidade, né? O Homo sapiens sapiens, como um exemplo, e, bom, aí a subdivisão dentro dos cordados entre peixes, que é uma infinidade de tipos de peixes, depois a gente vai também esmiuçar isso, peixes, répteis, anfíbios, aves e nós, mamíferos. Certo, pessoal? Só para a gente não perder o fio da meada, só um pouquinho, tá confusão na folha aqui, só um pouquinho, tá. A gente não perdeu o fio da meada, vamos voltar um pouquinho aqui, no início, para a gente debater uma coisa muito importante, tá? Que é justamente o desenvolvimento embrionário desses animais. Tá? Então, tudo começa numa reprodução, e essa reprodução tem um espermatozoide que fecunda um óvulo,
que vai dar origem a um zigoto. E esse zigoto vai se multiplicar e vai se segmentar, vai sofrer clivagens e vai formar uma estrutura muito parecida com uma morinha, desculpem a pressa no desenho, que nós vamos chamar de mórula, ok? Essa mórula vai sofrer pressões e as células que formavam maciço agora vão formar uma cavidade com uma estrutura oca no meio. Vou pegar outra cor aqui. Tá? Nós não temos mais uma mórula, agora nós temos uma blástula. E essa blástula tem uma cavidade interna chamada blastocele. E essa blastocele agora vai ser esmagada, porque vai vir uma pressão aqui de baixo para cima. Ó. Na busca por espaço da multiplicação dessas células, eu vou ter uma outra estruturinha agora, mais ou menos assim. Ó, a invaginação que aconteceu. Ó. Aconteceu essa invaginação aqui, essa pressão. E aí a blastocele, pessoal, deixa eu conseguir desenhar aqui. Ah, meu Deus do céu. Essa blastocele que está em azul, agora ela está aqui, ó. Conseguem ver? Estão vendo? Ó, agora aqui está a blastocele. E agora nós formamos uma nova cavidade interna, chamada de arquêntero. Arquêntero. Essa fase não é mais blástula, agora essa fase é gástrula. E essa gástrula, então, tem esse nome e é um dos motivos, né? Por causa dessa cavidade que vai dar início à formação do tubo ou do sistema gástrico. Ou seja, queridos, esse poro aqui, ó, é aquela estrutura que eu estava falando para vocês, que é o que diferencia deuterostomados de protostomados, que é o blastóporo. Esse blastóporo ou vai dar origem à boca ou vai dar origem ao ânus, certo? Então era sobre isso que eu estava falando quando estava fazendo aquela diferenciação dentro da lista. Eu vou pegar a lista de novo para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. Sem muita frescura, está aqui a lista. Então, quando o blastóporo origina a boca, nós temos animais teoricamente mais primitivos, tá? Do ponto de vista embrionário. E quando esse blastóporo dá origem ao ânus, nós temos equinodermas e cordados. Certo, pessoal? Que são os deuterostômios. Então aqui está a palavra deuterostômio para aqueles que dão origem ao ânus. Eu vou escrever aqui em cima a palavrinha, vou baixar um pouquinho aqui, isso. Vou pegar o vermelho aqui para não destoar. Nós temos os protostômios ou protostomados. Beleza, galera? Essa foi a aula introdutória de zoologia. Nas próximas nós vamos ver especificamente cada um desses filos aqui, beleza? Nos vemos. Grande abraço, tchau.